Como foi o fim da vida do profeta Elias, segundo a Bíblia? Ele morreu ou foi levado vivo para a eternidade? Eu sou o pastor Alexandre Vieira e este é o Por Dentro da Palavra. Antes de falar sobre isso, eu deixo um alerta. Este vídeo tem a intenção de oferecer as diferentes versões sobre esse assunto e não necessariamente bater o martelo, até porque a Bíblia não é tão clara quanto a isso. Muitas pessoas dão como certo que Elias não passou pela morte. Afinal de contas, a Bíblia relata em 2 Reis, capítulo 2, que ele foi levado ao céu num redemoinho por cavalos de fogo e o seu discípulo, o profeta Eliseu, nunca mais o viu. Por causa dessa história bíblica, muitos judeus, inclusive na época de Jesus, esperavam que Elias fosse voltar ao mundo em algum momento, porque acreditavam que ele não tinha passado pela morte, mas só tinha sido levado ao céu. Se ele realmente não morreu, não seria tão estranho, porque a gente conhece o caso do Enoque, que aparece em Gênesis. Ele é levado ao céu sem passar pela morte. Mas as evidências quanto ao fim da vida do Elias não são conclusivas. Logo depois que Elias é levado, 50 profetas vão procurá-lo, acreditando que ele tenha sido levado não para o céu espiritual, mas levado para cima, para outro lugar, talvez para uma montanha. Assim, muitos acreditam que aquele evento não tenha sido o fim da vida de Elias aqui na terra, mas o fim do ministério de Elias como profeta de Israel e o início do ministério de Eliseu no seu lugar. Que argumentos na palavra podemos oferecer para essa interpretação? A Bíblia fala de algo que acontece anos depois desse episódio do redemoinho. No capítulo 21 de 2 Crônicas, está escrito que o rei Jeorão recebe uma carta do profeta Elias. Por que isso é relevante? Porque, de acordo com o começo do livro de 2 Reis, Elias foi levado ao céu antes de Jeorão se tornar rei e fazer várias coisas erradas, a ponto de Elias enviar uma carta para ele. Como pode Jeorão receber uma carta do profeta Elias anos depois de Elias ter desaparecido da terra para sempre? Será que Elias escreveu a carta antes de subir ao céu e somente anos depois alguém enviou a carta até o rei Jeorão como uma profecia? Pode ser. Ou quem sabe o início do livro de 2 Reis não é cronológico e Elias, na verdade, foi levado ao céu depois que o rei Jeorão já estava há alguns anos no poder e Elias envia a carta enquanto está na terra? É outra possibilidade. Mas não podemos descartar a possibilidade de que quando a Bíblia diz que Elias foi levado ao céu, a palavra céu aqui seja simplesmente na direção para cima. Céu no sentido que a Bíblia usa muitas vezes quando fala de um lugar aqui, ou na atmosfera, mas não necessariamente um lugar espiritual, como nós falamos quando dizemos que alguém está no céu ou no inferno. Isso faria muito sentido, porque o rei Jeorão, que recebe uma carta de Elias, aparentemente anos depois de Elias ter subido ao céu, é rei no reino do sul, Judá. E o ministério de Elias foi sempre no reino do norte, Israel. Não faria sentido o rei de Judá receber uma carta de um profeta que não atuava lá. Mas faz sentido se depois de terminar o seu ministério oficialmente como profeta em Israel, deixando para Eliseu assumir, Deus tenha levado Elias para um outro lugar, até de forma milagrosa, neste caso, para Judá. E anos depois, vendo o que acontecia em Judá, Elias envia uma carta ao rei como profeta que atua agora naquela região. Uma outra coisa que precisamos lembrar ao falar da morte, ou não, do profeta Elias, é ver como Hebreus 11 trata desse assunto. Em Hebreus 11 há uma lista de exemplos de fé do povo do Antigo Testamento. E lá fala que Enoque não passou pela morte, mas não afirma isso de Elias. Elias é incluído no final do capítulo, embora seu nome não apareça, na parte dos profetas. Ali é dito que profetas ressuscitaram mortos, se referindo a Elias e a Eliseu, mas nada é dito quanto ao fim da vida dele. Pelo contrário, Hebreus 11:35 diz que muitos do passado esperavam obter ressurreição superior, dando a entender que ninguém que veio antes de Jesus passou por uma ressurreição assim.
ou já pode desfrutar de corpo e alma as bênçãos que nos aguardam. No final de Hebreus 11 ainda diz que todos esses exemplos de fé que vieram antes de Cristo, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aperfeiçoados em muitas partes do Novo Testamento tem a ver com salvação e em várias partes com a ressurreição. Não temos certeza que o redemoinho tenha sido o fim do profeta Elias, se ele já foi para o céu sem morrer. Mas mesmo que sim, o certo é que tanto ele quanto Enoque não receberam aquilo que nos aguarda, desfrutar da alegria de viver com Deus para sempre de corpo e alma. Este foi o Por Dentro da Palavra. Até a próxima.